Acho que agora está tudo certo. Então vamos que vamos. É isso aí. Nós vamos nesta aula hoje efetivamente em casa. Eu acho que todo mundo prefere assim, né? Porque aí nós vamos conversando e a gente já vai discutindo e tirando as dúvidas. Nós falaremos sobre a decisão saneadora na aula de hoje. Só que, para que nós possamos entender a decisão saneadora, eu estou com uma cola hoje do material que eu disponibilizei no aluno online para seguir a ordem e não atrapalhar muito a sua vida. É, na verdade, o artigo 357 do Código de Processo Civil. Você deve ter visto, está lá nos recados dentro do aluno online. Mas para a gente poder estabelecer como chegamos até aqui, eu preciso que você se recorde um pouquinho do caminho que nós seguimos na aula passada. Veja, nós sabemos que depois que o réu oferece resposta, que o autor possa oferecer a réplica e que eventualmente tenha ou não a tréplica, e nós já sabemos as situações em que isso acontece, o processo ele chega num ponto em que nós vamos ter o julgamento conforme o estado do processo. E esse julgamento conforme o estado do processo, ele pode nos levar para dois caminhos, basicamente. O primeiro caminho é o de extinção do processo. O processo ele já pode agora, neste momento de julgamento conforme o estado, ele pode ser extinto com ou sem resolução de mérito. Ele vai ser extinto sem resolução do mérito se o juiz acolher uma daquelas preliminares que foram arguidas pelo réu na contestação. Ou o processo já pode ser extinto com resolução do mérito se o juiz entender que efetivamente há a possibilidade de já julgar o pedido formulado pelo autor, porque ele entende que a matéria discutida ela é só de direito, ela não depende de outras provas, o processo não precisa de audiência, e aí então ele já está pronto para ser julgado, ele já está no momento em que ele compete o julgamento antecipado da lide, de mérito. Legal. O segundo caminho é justamente o caminho da aula de hoje. E parece pequenininho, mas você vai ver que a gente tem um monte de coisa para falar sobre o artigo 357 do Código de Processo Civil. Principalmente porque agora tem uma nova forma de distribuição de ônus de prova dentro do Código de Processo Civil. E é com isso que a gente tem que ficar bastante atento. Pensa comigo. O que o legislador estabeleceu foi que, para que nós possamos chegar nesse momento, eu estou diante de um processo em que o juiz, ele entende que não é caso de encerrar, ele não é caso de terminar, o processo não vai acabar agora. Nós vamos ter que prosseguir com o processo, nós vamos ter que dar andamento no processo, e esse andamento no processo, ele vai nos levar, e é isso que a gente quer nesse momento, que ele nos leve para a fase instrutória do processo, para a fase de provas do processo. Mas veja, para que isso aconteça, para que a gente possa evoluir para a fase de provas do processo, nós precisamos passar por um momento que é a decisão saneadora. O nome de decisão saneadora, se você olhar lá no artigo 357 do Código de Processo Civil, o caput dele diz assim, olha, não ocorrendo nenhuma das hipóteses desse capítulo, e esse capítulo está falando daquilo que nós falávamos nas aulas passadas, que é a possibilidade do juiz já de imediato extinguir o processo sem resolução do mérito, porque acolhe uma das preliminares que foram alegadas pelo réu na contestação, e a possibilidade de que efetivamente o juiz extinga o processo com resolução do mérito, julgando antecipadamente a lide, porque ele entende que não há necessidade de outras provas a serem produzidas. Se não ocorrer uma dessas hipóteses, deverá o juiz, em decisão de saneamento de saneamento de organização do processo, fazer essas coisas que nós falaremos hoje. Então veja que o saneamento do processo, a decisão saneadora, e o nome vem lá de saneamento básico, de limpeza, de organização. O que o juiz vai fazer nesse momento, ele vai organizar o processo para que a gente possa, a partir de agora, com o processo organizado, com o processo definido efetivamente, determinar quais são os caminhos que o processo vai seguir. Eu quero que você entenda que até esse momento o autor alegou tudo que ele quis, juntou tudo quanto é documento que ele quis na petição inicial, o réu fez a mesma coisa na contestação, todo mundo juntou tudo, alegou tudo quanto é coisa, arguiu tudo que queria arguir, houve réplica, houve tréplica, mais documentos foram juntados, e importante,
O autor na petição inicial, ele não pode ter feito, porque nós estudamos, aquele protesto genérico, dizendo, olha, protesto provar o alegado por todos os meios de prova em direitos admitidos. Ele pode ter feito um protesto genérico para produzir provas. Ele pode ter dito que pretende produzir todas as provas em direito admissíveis. E o réu pode ter feito a mesma coisa na contestação, né? Você que já fez a petição inicial, você provavelmente lá no final da petição inicial, você não disse assim, eu quero ouvir testemunho. Não, você falou, olha, eu quero produzir todos os tipos de prova em direito admitidos. Eu já estou juntando os documentos e depois eu me reservo o direito de produzir todas as provas que eu queira dentro do processo. E o réu vai fazer a mesma coisa na contestação. Ele vai fazer um protesto por produzir todas as provas. É proibido já dizer qual prova especificamente você quer? Não, não é proibido. Mas você é obrigado a fazer isso? Não. Então, espertamente dentro do processo, não há necessidade de que você efetivamente já escolha uma prova ou duas para serem produzidas lá naquela fase de início do processo, se você podia, naquele momento, efetivamente pleitear que todos e quaisquer meios de provas em direito admitidos, moralmente lícitos e legais, pudessem ser produzidos. Aí veja, o legislador então ele diz, lá no artigo 357, que se o juiz não extinguir o processo, ele vai proferir uma decisão saneadora. Já disse em aula passada que na prática ele é chamado de despacho saneador. Está errado? Despacho é ato ordinatório do processo, não é decisório, e esta é uma decisão interlocutória, é uma decisão intermediária. Inclusive, cabe recurso de agravo em diversas hipóteses contra esta decisão saneadora que será proferida pelo juiz. A primeira coisa que o juiz faz na decisão saneadora, para limpar o processo, é resolver todas as questões processuais pendentes. Veja, o que o legislador pensou foi o seguinte: se o juiz, pensa comigo, se o juiz acolheu uma alegação processual do réu, lembra? Ilegitimidade, falta de interesse, perempção, coisa julgada, litispendência, nulidades. Se o juiz acolheu uma alegação preliminar que o réu fez na contestação, ele extingue o processo, sem resolução do mérito. Agora, se o juiz não acolhe a preliminar processual que foi apresentada pelo réu, o que ele tem que fazer? Ele tem que proferir uma decisão saneadora, uma decisão de organização, e a primeira coisa que ele tem que fazer nesta decisão é dizer por que ele não acolheu as preliminares que foram alegadas pelo réu. Então imagine você, o réu, ele alegou lá na contestação, ele falou assim, olha, eu sou ilegítimo para figurar no polo passivo desta ação. Legal. O processo seguiu, o juiz olha para tudo aquilo e fala, olha, eu entendo que ele é legítimo, porque, sei lá, é uma relação de consumo e ele é o transportador e ele responde solidariamente junto com o fornecedor pelos danos provocados pelo produto. Bacana. O que o juiz vai fazer? Ele vai, na decisão saneadora, ele começa a decisão saneadora dizendo, olha, vistos, conheço do processo, para 1. Afastar, não acolher a preliminar de legitimidade passiva do réu. Por quê? Porque fundamentado no artigo, 14 do Código de Defesa do Consumidor, a solidariedade entre o fornecedor e o prestador de serviços, mantenho dentro do polo passivo. Legal. Veja, ele vai extinguir o processo porque ele mantém o réu no polo passivo? Não. Ao contrário, ele não acolhe a preliminar que foi alegada pelo réu, ele profere uma decisão de organização do processo, de saneamento do processo, e essa decisão de organização de saneamento do processo vai fazer com que o processo ande, porque na verdade, como ele não acata nenhuma das alegações processuais preliminares que foram trazidas pelo réu, ele vai combater cada uma delas na decisão saneadora, ele obrigatoriamente tem que dizer por que não acolhe cada uma delas. Então se o réu alegou 10 preliminares lá na contestação, o juiz, aqui na decisão saneadora, se ele não vai acolher nenhuma delas, ele tem que dizer o porquê não acolhe cada uma delas? Tem. É uma obrigatoriedade do novo código, inclusive, que o juiz ele enfrente cada uma das questões que tenham sido suscitadas pelas partes dentro do processo.
Então não tem como ele se eximir, não tem como ele se excusar, ele vai ter que obrigatoriamente impugnar especificadamente. Olha, eu acho justo. Se o réu, na contestação, ele é obrigado a impugnar especificadamente cada fato narrado pelo autor na petição inicial, nada mais justo que o juiz, quando vai proferir o julgamento, também tenha que combater cada um dos pontos, cada um dos itens que tenha sido apresentado pelas partes em forma de defesa, em forma de proteção dentro do processo. Legal. Então, veja que essa é a primeira coisa que o juiz tem que fazer. Porque, olha como faz sentido. Se ele acolheu a preliminar, ele extinguiu o processo. Se ele não acolhe a preliminar, ele tem que dizer o porquê não acolhe esta preliminar, seja ela qual for. Ok? Facinho. Então, esse é o primeiro item de uma decisão saneadora. É o juiz resolvendo questões processuais. Claro que foram alegadas dentro do processo. Então, foi alegado pelo réu como sua forma de defesa na contestação, e o juiz, porque não extinguiu o processo, porque não vai extinguir o processo, então ele vai efetivamente afastar essas preliminares, essas defesas processuais dentro da decisão saneadora. Fácil, tranquilinho. Segunda coisa que o juiz tem que fazer dentro dessa decisão saneadora. Ele tem que delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. Veja que o inciso 2 do artigo 257, ele traz duas coisas diferentes para o juiz fazer. A primeira coisa que o juiz vai fazer ele vai delimitar, é uma limitação, uma delimitação da lide. Ele vai delimitar quais são os fatos, a matéria fática, de fato, que precisa ser provada daqui para frente. Veja, você, autor, pode ter alegado 10 fatos na petição inicial, não é verdade? Você pode ter alegado 5, 10, 8, 20 fatos diferentes lá na petição inicial. O réu, na contestação, ele tem que ter impugnado 357, Bruna, é o artigo. O réu, na contestação, ele tem que ter impugnado especificamente cada um dos fatos narrados pelo autor na petição inicial. Quando o autor alegou um fato e este fato não foi especificadamente impugnado pelo réu na contestação, o que acontece? Nós já sabemos. Vira fato incontroverso. Fato incontroverso precisa ser provado? Não. Então imagine que você seja o autor e você tem alegado 10 fatos na petição inicial. O réu, quando faz a contestação, ele impugna 6 fatos. Os outros 4 fatos que ele não impugnou dependerão de produção de provas? Há a possibilidade há necessidade de que as provas sejam produzidas? Não, porque efetivamente, quando e se eles escreveram esse artigo, eu fui ler o que estava sendo escrito e eu perdi. Mas enfim, não sei o que eu estava falando, mas isso acontece também o tempo inteiro, nas aulas, quando a gente não está em casa. Imagina em casa que está com cheiro de comida. Então aí começa a dar aquele desespero. Sempre que eu estou dando aula com fome, vocês sabem o que acontece, né? A gente começa a xingar, o Lucas vai ser a vítima, como sempre. De qualquer forma, veja, os fatos que não foram impugnados especificamente, eles viram verdade, eles viram incontroversos. Precisa provar? Não. Então o que o juiz vai fazer? O juiz, na decisão saneadora, fala assim: olha, superadas as questões processuais, que ele já resolveu, já disse por que não acolhe as preliminares arguidas pelo réu, passo a delimitar a matéria fática. Aí ele vai dizer assim: olha, a prova, a partir de agora, que nós vamos para audiência, para perícia, para outras provas, a prova recairá sobre, a controvérsia recai sobre. Normalmente eles usam a terminologia controvérsia. Então ele vai dizer lá assim: olha, a controvérsia recai sobre. Aí ele vai dizer sobre, por exemplo, qual foi o horário em que o fato ocorreu, qual foi a data em que efetivamente, não sei o que lá, se havia a manifestação livre da vontade. Dependendo, claro, de qual é o processo,
Ele vai olhar o que foi narrado pelo autor na petição inicial, o que foi impugnado especificamente pelo réu. Esses fatos sobre os quais haja uma controvérsia, eles dependem de prova. E estes fatos especificamente é que serão objeto de produção de prova a partir de agora dentro do processo. Hoje mesmo, né, eu sempre tenho um exemplo de hoje, ontem, isso tudo acontece comigo, aquelas coisas do quadro do Gugu aconteceu comigo. Hoje eu estava vendo uma decisão saneadora de um juiz, que é da comarca de Tanabi, não é da comarca de São José do Rio Preto, e era uma questão, a questão toda envolve um acidente que teve numa usina lá em Tanabi, e uma cobra, me parece que picou um trabalhador de uma usina, e aí a família, ele morreu depois, e a família está alegando que ele morreu em virtude de não ter tomado o soro dentro do prazo legal. Quer dizer, a controvérsia toda do processo a usina, ela está afirmando, juntamente com todos os hospitais em que esse paciente ele foi atendido, a usina está afirmando, juntamente com os outros réus, que embora o soro tenha sido ministrado dentro do prazo, de um prazo normal, estabelecido por normas e tal, que de qualquer maneira ele morreu por uma infecção generalizada que é própria da sujeira lá da boca da cobra. E a família alega que não, a família lá na petição inicial está dizendo que ele morreu em virtude do atraso em ministrar o soro. Hoje o juiz, quando ele foi proferir a decisão saneadora, ele afastou as matérias processuais, a ilegitimidade da Santa Casa de não sei da onde, afastou tudo. Em seguida ele disse, olha, fixo como ponto controverso. Qual foi o horário em que o soro foi ministrado, em que quantidade o soro foi ministrado e se ministrado nesse tempo, nesse horário e nessa quantidade, ele era suficiente e eficaz e capaz de salvar a vida de um paciente comum, de um paciente normal que não tivesse uma outra comorbidade. Quer dizer, está dentro das normas? É só isso. Então o que ele fez? Ele delimitou, ele falou, nós não vamos discutir mais nada dentro desse processo. Toda a questão do processo, toda a discussão dentro do processo, ela deve residir sobre estes fatos controversos. Só esses dois, só esses três, só esses quatro. Ele verifica, né? Então veja que nesse momento, de fato há uma necessidade de que o juiz tome conhecimento do processo. Ele vai ter que ver o que foi alegado pelo autor na petição inicial, o que daquilo que foi alegado pelo autor na petição inicial foi efetivamente impugnado pelo réu, e aí sim, diante desse conjunto de coisas que é a alegação do autor, a impugnação do réu, ele vê quais delas estão conflitantes, quais delas são contraditórias, e aí ele fixa como pontos controversos da lide aqueles sobre os quais as partes estejam controvertendo. Fácil também. Mas veja que no próprio inciso 2 ele fala assim, olha, que o juiz ele delimita as questões de fato especificando os meios de prova admitidos. Então veja, olha que legal, o autor lá na petição inicial ele diz que queria produzir todas as provas do planeta. O réu na contestação também falou, eu quero produzir tudo quanto é prova da vida. O que o juiz vai fazer nesse momento? Ele vai falar, olha, eu fixo a controvérsia sobre tais e tais fatos, ele escolhe os fatos sobre os quais mora a controvérsia, e aí uma vez estabelecendo quais são os fatos sobre os quais mora a controvérsia, ele vai dizer quais são as provas que ele permite que sejam produzidas para a prova, pelo autor e pelo réu, desses fatos que sejam controversos. Então é muito comum que o juiz diga assim, olha, é óbvio que nós não estamos falando mais de prova documental, porque a prova documental já foi produzida na fase postulatória, junto com a petição inicial e junto com a contestação. Nós estamos falando de outras provas dentro do processo. Então, o que o legislador pensou? O que o juiz vai fazer nesse momento? Ele vai dizer assim, olha, defiro a prova pericial, que vai ser realizada, sei lá, no IMESC, em São Paulo, que vai ser feita pelo perito fulano de tal, que é de confiança desse juízo. Ou ele vai dizer, defiro a prova testemunhal, proibitiva de testemunhas, motivo pelo qual designo audiência de instrução e julgamento para a colheita da prova na data tal. Ele pode deferir inspeção judicial como prova? Pode. Testemunho? Sim. Depoimento pessoal do autor? Sim. Depoimento pessoal do réu? Sim. Perícia? Sim.
muitas provas eles podem ser deferidas pelo juiz, porque dentro do nosso sistema processual, que aliás é o que nós começaremos a estudar a partir da próxima aula, as provas, nós vamos ver que são admitidas como provas no processo civil todas as provas previstas em lei e todas aquelas que, mesmo não previstas em lei, sejam consideradas lícitas, quer dizer, moralmente idôneas. Então o juiz pode determinar uma série, uma infinidade muito grande de espécies de provas neste momento do processo. Imaginemos que ele defira a perícia e depoimento testemunhal. Primeiro faz perícia, depois ele designa audiência de instrução e julgamento. Agora é óbvio, você está percebendo que as partes elas podem não ficar contentes com essas provas produzidas? Você pode perceber que efetivamente, alguém está com o microfone ligado, você pode perceber que efetivamente, quando o juiz indefere um tipo de prova... Sou eu? É alguém que falou, sou eu, é o João Vitor. Sou eu, Luraski, perdão. É, o João Vitor? Tinha certeza. Ainda bem que você não falou coisas proibidas, João Vitor. Aí é uma coisa importante. Que poderia servir como prova para a sala inteira. Você já pensou? De qualquer forma, veja. Mas eu acho divertido isso que a gente ouve que está acontecendo na casa da pessoa. Às vezes está acontecendo negócio tipo casos de família, a Cristina Rocha precisa intervir. E aí é bem legal que isso aconteça. Ok? Então veja. Veja que você pode ter ficado descontente com essa decisão proferida pelo juiz, né? Primeiro porque imagine que você seja o réu, tenha alegado uma preliminar e o juiz não acolheu. Você queria já extinguir o processo. Imagine que você tenha pedido provas e o juiz indefira as provas que você pediu. Quer dizer, você acha e na sua cabeça está ocorrendo cerceamento de defesa, ele está limitando o seu direito de contraditório e de ampla defesa no processo. Viu como isso é uma decisão do juiz, que pode até ser passível de recurso para o tribunal? Você pode ficar não contente e querer interpor o recurso para uma reanálise dessa decisão pelo tribunal. Legal. Então, por enquanto, nós sabemos que na decisão saneadora o juiz pode fazer duas coisas. Primeiro, ele vai afastar as preliminares que foram alegadas pelo réu. Segundo, ele vai delimitar quais são os fatos controvertidos dentro do processo e vai dizer quais são as espécies de provas que ele admite que sejam produzidas para se comprovar estes fatos controvertidos dentro do processo. Legal, bem fácil, bem tranquilo. Terceira coisa mais legal de todas do planeta, novidade do novo Código de Processo Civil. O juiz vai, na decisão saneadora, definir a distribuição do ônus da prova. Olha que legal. A regra, ele manda você ir lá para o artigo 373, não precisa ir ainda. A regra geral de provas dentro de um processo é assim: o autor prova a veracidade dos fatos que ele alega. Então caberia, regra, ao autor provar que os fatos que ele alegou existem.